é revoltante. Vamos falar a verdade? Quem é pai, quem é mãe, você que é avô e avó, é revoltante. Aí, diante de uma notícia dessa, dá vontade de quê? Dá vontade da gente literalmente trancar nossos filhos em casa e não deixar sair como uma tentativa de proteção. Mas a gente não pode fazer isso, né? Afinal, eles precisam viver, ter a liberdade, realizar seus sonhos. Mas também para a gente fica difícil, né? Cá entre nós, assimilar essa notícia, uma notícia como essa, e equilibrar os sentimentos. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Boa tarde, Elza. Roberto. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Dr. Ciderson Vitorino é advogado, também vai participar da nossa conversa. E a Kelly Cristine, que é mãe, são 4 filhos, né, Kelly? São 4 filhos. Quando você vê uma reportagem como essa, você que tem principalmente 3 filhos aí, que já entraram na adolescência, estão seguindo a juventude, qual é o sentimento que isso te dá? Mais medo, né? Que medo já vem natural. E aí, quando a gente vê uma reportagem dessa, a gente fica mais apreensivo ainda. Mesmo a gente conversando, tal, mas a gente sabe que, infelizmente, as coisas podem acontecer, porque nem tudo está no nosso controle, né? Nosso poder. A gente até tenta, né, Elza? Os pais tentam fazer de tudo para proteger os seus filhos. Mas a gente também precisa, como a gente bem disse, abriu aqui esse momento de entrevista, chega um momento que eles querem realizar os sonhos. Pensa nesses 2 jovens que eram ali o ídolo deles, né? O grande ídolo do momento, a Taylor Swift. Mas, infelizmente, eles não voltam para casa. Como é que fica o coração de uma mãe? A gente para pensar. Ai, o coração dessa mãe, uma hora dessa, está dilacerado. Ela deve estar se questionando. Dessas mães, né? Dessas mães que perdem seus filhos. Se questionando. É uma dor, né? A gente já comentou sobre isso, que tem nome para quem perde pai e mãe. Você fica órfão. Mas para uma mãe que perde o filho, a gente não tem nenhum nome para dar. É a maior dor que um ser humano pode enfrentar na vida, é perder o filho. É uma dor muito grande, tem que ser acompanhada de perto essa mãe. Essas mães que perderam precisam ser acompanhadas de perto para processar esse luto, porque é um luto muito difícil de elaborar, né? Você se despede do seu menino para ele ir se divertir. Na reportagem que eu li, esse rapaz é um menino super estudioso, morava fora porque tinha passado, né, uma faculdade até muito interessante. E a mãe apoiando ele, né? Não, vai viver, vai curtir sua vida, com juízo. Ele estava em Amigos e aí se depara com uma tragédia dessa, com uma notícia dessa. Realmente, a gente tem que ter medo mesmo, porque a sociedade está muito caótica. O medo aqui entra como um fator de proteção. Por isso que a gente precisa sempre conversar com muita calma, com muito equilíbrio com os nossos filhos, mostrando para eles como o mundo funciona. A gente não pode contar com o bom senso do outro, com o caráter do outro, com a consideração do outro, porque a gente não sabe, não está escrito na testa quem é bom e quem é ruim. Então, a gente tem sim que conversar de forma muito aberta, de forma muito explícita sobre tudo que está acontecendo, sobre todas as consequências, né? Orientar sobre as amizades, o uso de drogas, aonde vai, com quem vai, quando chega, quando volta, como vai, porque todo cuidado, Roberto, é pouco. E Ciderson, assim como, né, é devastador para os pais receber uma notícia como essa, também é revoltante você ver o histórico de quem tirou a vida do seu filho. O que explica esse prende, solta, porque desses 3 suspeitos que foram assaltar não só o Gabriel, mas os amigos que estavam junto com ele na praia, ali na madrugada, em Copacabana, no Rio de Janeiro, esses 3 suspeitos foram puxar a ficha deles. Um tem 10 passagens, outro 12 passagens. 12 horas antes de cometerem o crime, eles estavam presos por conta do furto de 80 barras de chocolate. Aí a sociedade se revolta, né? Com esse prende e solta. Roberta, antes do nosso ordenamento jurídico, o que vigorava era a lei do olho por olho, dente por dente. Já prescrito por Heráclito na Grécia, 400 anos antes de Cristo, em que a guerra é o pai de todas as coisas, polemus pater panta. Então, o conflito se resolvia pelo próprio conflito até que colocamos em vigor o ordenamento jurídico. E quando o ordenamento jurídico volta a falhar, a gente volta de novo nessa lei do talião de olho por olho, dente por dente, onde as pessoas costumeiramente e rotineiramente têm exercido o uso arbitrário das suas próprias forças, ou seja, quando pega uma situação dessa, imprimem um lixamento,
imprime uma violência contra a pessoa que é pega no ato de roubo, no ato de furto. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a sociedade não der conta de cuidar desses processos, dessas ocorrências, dos roubos, dos furtos e dos outros crimes que tomam conta da nossa sociedade, nós vamos voltar, e já está em muita evidência, a situação do uso arbitrário das próprias forças, né? Mas a gente se pergunta como que um juiz, né, esse homem passou por uma audiência de custódia, como que um juiz libera um suspeito que tem ali 10, 12 passagens pela polícia? A gente se pergunta, né, não é uma pessoa que oferece risco à sociedade por esse histórico? A passagem não quer dizer que a pessoa esteja condenada, nem tampouco cumprindo pena, nem tampouco se evadido do sistema prisional. Mas tem casos de homicídio também, tem registro de suspeita de homicídio no histórico suspeita dele. não quer dizer que ele tenha sido agente passivo de um inquérito policial ou de uma ação penal. Ocorre que ele estava em liberdade e o princípio da bagatela foi aplicado no caso do chocolate, onde o juiz entendeu que aquelas barras de chocolate naquele valor pequeno não eram suficientes para evidenciar um crime de grande volume. Então, o juiz liberou pelo princípio da bagatela. Mas liberou e olha o que aconteceu. E aí, Elza, no mundo do crime, a gente se pergunta se a cada crime, começa com crime leve, né, digamos assim, de repente um furto, a cada crime que a pessoa vai cometendo e não tem uma punição à altura, essa escala de maldade, de covardia, na mente perversa, pode ir aumentando? A consequência é um fator educativo, né? Desde criança, quando a criança faz algo que é equivocado, que é antiético, e você vai lá e mostra para ela que aquela ação vai caber uma reação, né, tem uma consequência ali, você está educando ela como, se você fizer, você vai ser punido, alguma coisa vai te acontecer, você não vai passar ileso nisso aqui. Só que aí essas figuras às vezes crescem sem nenhum tipo de consequência, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de educação, crescem num ambiente terrível. E aí, como não tem um Estado, né, com leis que são efetivas, que faz a coisa acontecer, que prendeu, mantém preso, essa coisa um sistema socioeducativo é muita falácia. O preso vai para dentro da cadeia, ele aprende coisas piores. Para sobreviver lá dentro, ele tem que virar um bandido ainda pior às vezes. Então, faz a coisa piorar, faz os crimes ficarem cada vez mais cruéis. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de punição efetiva. Essa coisa da impunidade só reforça no ser humano, que já tem aí um desvio de caráter, um desvio de conduta, uma coisa ainda mais grave. O comentário aqui da Letícia Pimenta com a gente no Facebook, ela diz, lá no Carnaval de Salvador, já vi muito em cima do trio, pessoas brigando e até matando por nada. É uma visão medonha. A gente chega a se arrepia aqui, Letícia, com esse comentário. Por quê? A gente tem vontade de realizar os nossos sonhos, né? De curtir, seja no Carnaval de Salvador, seja no Rio de Janeiro, indo ao show do nosso ídolo, ou então num jogo de futebol, mas a gente nunca sabe se a gente, os nossos filhos, se eles vão voltar para casa. Né? E faz parte de cada etapa da vida a gente permitindo eles realizarem esses sonhos. Nós mesmos gostamos de viver essa fase, quem dirá os nossos filhos que estão na flor da idade. Você, Kelly, seus filhos já foram vítima de alguma violência dessas que a gente está sempre noticiando aqui? Sim, o meu filho mais velho, de 23 anos, há uns 4 anos atrás, ele foi assaltado assim na porta de casa. Aí, infelizmente, ele reagiu, pegou o celular de volta da mão dos meninos e saiu correndo. Quando ele chegou em casa, me contou quase que eu cometo um crime, tanto que eu briguei com ele. Briguei, falei, não faça isso nunca mais. E na minha mente já comecei a ver a cena pior, né? Porque a gente que é mãe... Na época ele tinha quantos anos? Ele devia ter uns 19, 18 anos. Já sabia que não podia reagir. Ele falou, mãe, foi muito automático. 19, 18 anos, ou seja, com... O que significa um aparelho de celular para um adolescente, para um jovem de 19, 18 anos? É muita coisa. Aqui é parte da independência deles, né? Onde eles marcam o que eles vão fazer, é muita coisa. Sim, mas tem a vida, né? Mas tem a vida. E esse ano passado, a minha filha também foi assaltada, de 19 anos, foi assaltada dentro do ônibus, dentro do Transcol. E ela me contou uma situação que eu fiquei bem, assim, preocupada, que ela falou que o rapaz, ele estava, assim, aparentemente muito dopado, muito
muito alterado e as pessoas... E ele foi e pediu a ela o celular e ela simplesmente tirou da bolsa e entregou e as pessoas do lado ficaram rindo dela. E ela falou, tipo assim, mãe, eles ficaram rindo porque não era para eu entregar, mas eu entreguei. Eu fiquei assim... Poxa, sacanagem. Fiquei muito chateada com os adultos que estavam do lado, rindo ainda dela, por ela entregar o celular para uma pessoa dopada, assim, alterada. Não tem como a gente prever a forma com que a gente vai reagir diante de um perigo. A gente tem, no mínimo, 3 mecanismos de enfrentamento. Ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta, toma o celular, sai correndo, xinga, bate no bandido, ou a gente foge. Como que eu vou adivinhar a forma com que eu vou reagir? Depende muito. Cada um tem um mecanismo de enfrentamento e depende muito da circunstância que eu estou vivendo naquele momento. Tem hora que você realmente fica paralisado, não fala nada, você não reage. Tem hora que você vai para frente, você vai para cima. A gente orienta nunca a reagir, só que é uma coisa tão impulsiva, tão automática, que é difícil você depois se dar conta daquilo que você fez. Eu já vivenciei histórias assim, de reagir, de não reagir, de fugir, de ficar paralisada. A gente não sabe realmente como vai enfrentar. E se tratando dos nossos filhos, a sensação, a vontade que dá imediatamente é nem deixar mais sair de casa, né? Querer proteger mesmo, Kelly. É isso aí, dá vontade de não deixar sair, mas infelizmente a gente não pode proibir, a gente pode tomar cuidados, igual esses dias a minha filha de 15 anos pediu para ir numa festa, a gente mora em Cariacica, ela pediu para ir na festa em Vila Velha. E ela, mãe, eu e meus coleguinhas vai chamar Uber. Eu falei assim, não vai chamar Uber, é estranho. Aí tem um amigo dos meus pais que já faz esse trabalho de motorista particular. Eu implorei para ele buscar as crianças 1h da manhã lá em Vila Velha. Então, por ser uma pessoa que eu conheço, que eu sei onde mora, eu permiti. Mas eu falei para ela, só vai se ele topar. Aí a gente pagou ele e deu tudo certo. A gente tenta, né, ao máximo possível, ter todos os cuidados, a gente tenta proteger os nossos filhos, mas, infelizmente, a gente sabe também que há chance das coisas ruins acontecerem. E a gente precisa aprender também a trabalhar isso de forma que a gente consiga assimilar sem bloquear a liberdade deles, né? A gente não pode pensar assim, por conta disso meu filho nunca mais vai sair. Daqui a pouquinho eu quero que você explique pra gente como podemos transmitir essa informação aos nossos filhos de que é preciso ter muito cuidado aonde quer que eles vá, né? Agora, doutor Ciderson, um desses suspeitos tinha 56 abordagens. Um deles tinha passado por 56 abordagens policiais. O que isso quer dizer? Explica pra gente. A abordagem policial nem sempre se convola no inquérito policial. A abordagem policial é aquela que é feita pela PM, geralmente, ou, em alguns casos, pela Polícia Civil, quando empreendendo diligências, e aquela abordagem, quando ela não é somada a elementos de indícios e materialidade de um crime, aquele suspeito, no momento da abordagem, ele deve ser liberado. Se aquele suspeito se soma aos elementos do crime, que são indício e materialidade, ele é levado para a delegacia e ali é lavrado um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado ou um inquérito policial, que daí pode ser feita uma ação penal no futuro. Mas nem toda suspeita se convola em abordagem. E nem toda abordagem, Roberta, se transforma depois numa anotação criminal. Mas então vamos lá, vamos fazer uma soma aqui. 10, 12 passagens pela polícia, 56 abordagens, 12 horas antes, né, foi pego furtando 80 barras de chocolate. Nem assim, aí a gente volta àquela palavra que nos revolta, impunidade. Nem assim é motivo para deixar esse homem detido, preso? Eu entendo que nesse caso aí, quando o juiz da audiência de custódia liberou e aplicou a subjetividade que cabe ao juiz de entender que o princípio da bagatela poderia ser aplicado para aquele caso, o juiz não levou em conta as outras anotações e passagens criminais desse agente ativo. E está certo isso? Assim, deve ser agir dessa forma? Não existe uma norma que determine a vontade subjetiva do juiz. Se ele entender que aquele agente ativo não está na regra do 282, que, ou seja, ele tem que guardar uma série de situações diversas do cárcere. Se ele não está nessas situações do 282 por outros crimes, se essas anotações anteriores são de crimes de menor potencial ofensivo, sem violência, sem grave ameaça, que geraram simplesmente termos circunstanciados, o juiz poderia liberar sim na audiência de custódia, mas se o juiz levasse em consideração
todo o histórico pernicioso desse agente ativo, talvez teríamos hoje esse rapaz vivo e talvez não estaríamos nem aqui comentando esse trágico latrocínio que foi o roubo seguido de morte, né? E isso revolta, né, a sociedade. A gente tem aqui o comentário da Denise Amâncio. Roberta, eu tenho um sobrinho de 17 anos, agora ele está querendo levantar voo. Eu fico muito apreensiva porque ele não foi criado solto, né? Um dia desses, após um assalto no ônibus, ele chegou em casa dizendo, me deu vontade de dar uns belos tapas no bandido. Eu logo respondi, não faça isso, cuidado. Tem sempre uma faca, uma arma, a gente nunca sabe o que eles podem estar portando, né? A Maricilda Bosch também diz, o medo está estampado no rosto das pessoas, tudo se torna tenebroso, não temos mais paz. Josi Renato diz, acho que é José Renato, perdão, ele diz, as leis têm que ser mudadas, porque acaba favorecendo quem? O criminoso, né? Esse é o sentimento de revolta. Aí Gilberto Marcelino também participa, seria bom, mas, amigo, mudar esse sistema vai ser difícil, né? Continua essa pouca vergonha e tem mais e mais sofrimento. Enfim, Elza, aí a gente se imagina não só tristeza, a gente imagina a tristeza, o sentimento devastado de uma mãe, de um pai enterrar o filho que estava ali indo realizar o sonho e ainda vem o sentimento de indignação com esse histórico, né? Assim, é um sofrimento duplo para a família. A família vai ficar com sede de justiça e a gente tem que ter muito cuidado para essa vontade de fazer justiça não virar uma vingança, porque é muito comum que isso aconteça também. É muito revoltante pensar que a pessoa que tirou a vida de um rapaz estudioso, inocente, que só estava querendo se divertir, está aí. Não vai dar em nada, é a sensação que a gente tem como cidadão, a justiça do Brasil não dá em nada, né? A gente tem essa sensação de impunidade e, Roberto, tudo que a gente puder fazer para evitar esse tipo de coisa, a gente faz, orientando, conhecendo de perto quem são os amigos, sabendo para onde vai, trazendo conversas mais sérias para dentro de casa, na mesa, conhecendo os filhos de perto, sabe? Conhecendo a família, se vinculando, tendo um papo muito mais acolhedor do que acusador com esse adolescente, porque o jovem ele quer viver a experiência dele, ele não fica medindo muito consequência. A gente geralmente, quando adulto, mede consequência porque já passou por experiências ruins. Eles não, eles só querem viver. Obrigada pela participação de todos vocês, doutor Ciderson, Elza, Muito Kelly obrigado. também, tá? Eu Um que beijo agradeço, nas crianças, né? Eternamente crianças, né, mãe?